fiquem à vontade aí em mandar perguntas. Eu vou começar lendo uma pergunta para mim. O Rodrigo Panigo mandou para a gente. Para o palestrante Alberto Pessina, dentre os principais pontos que afetam a eficiência comercial na pecuária citados por ele, qual a prioridade para o produtor se capacitar? Lembrando que foi citado planejamento do investimento do sistema econômico da região, planejamento da produtividade versus a flexibilidade, planejamento estratégico do mercado e gerenciamento de risco. Rodrigo, perfeita a sua pergunta, acho muito legal. Que eu diria para você? Eu acho que o crescimento, tanto tecnológico quanto de eficiência comercial, ele vem pautado, deve andar meio que casado. Se a gente sabe muito pouco de eficiência comercial e a gente começa a investir muito em eficiência produtiva, né, a gente vai ter um monte de produto para vender e pode pegar um momento errado de mercado e aquele investimento todo que você fez, você acaba tomando um prejuízo e se decepciona com a tecnologia. E aí você fala, poxa, né, eu fiz tecnologia, gastei, ficou caro e eu acabei perdendo dinheiro, não gostei, a culpa foi do adubar pasto, a culpa foi de usar o confinamento, a culpa foi... Não, a culpa foi muitas vezes de você não ter olhado o mercado e você não ter analisado o momento de mercado para você fazer o investimento. Então, o investimento deve estar casado, o aumento do aporte de capital e do fluxo de capital deve estar casado com as competências que você adquire dentro de uma fazenda, que são as competências de gestão. Então, trabalhe os dois. Muita gente investe, sai investindo muito forte na questão da produtividade e se decepciona de forma muito grande numa perda de capital porque o mercado desabou. Um coronavírus pode aparecer, uma aftosa pode aparecer, diversas coisas fora do mercado podem aparecer. Então, quanto você está preparado para fazer uma gestão e quais as ferramentas você tem? Se você só tem um frigorífico para vender, só sabe mexer com aquela venda do boi, não sabe mexer com alternativas de mandar para um boitel, não criou a competência de encontrar um boitel, de encontrar um parceiro, de encontrar outras soluções alternativas para aquele negócio, você acaba ficando fechado em uma solução e acaba entregando e reclamando de todos os pontos, né? Então, quando você tem um frigorífico só, você saber negociar em termos de mercado futuro e alternativas para você proteger esse preço são muito importantes, porque na hora que o mercado fica favorável a ele, ele vai bater no mercado. Não é por maldade de qualquer comprador. Em vários mercados a situação é a mesma. Então, ele vai bater no mercado. Então, da mesma forma que a hora que vem, estão querendo comprar de um frigorífico muita carne, porque está exportando, ele também vai vir para trás e falar, eu quero comprar. Então, aquele momento é você saber fazer uma gestão, saber o que é ganhar dinheiro, saber o que é um preço bom, e aí você vende. Nem sempre o preço bom. Não adianta você vender caro, mas pagou caro. Você tem que comprar barato e vender caro. Não adianta você comprar barato, mas vender barato. Não adianta. Então, você tem que saber o que é bom e o que é ruim no mercado para você poder trabalhar. Tá certo? Deixa eu só falar para o André. André, tem umas perguntas que vão sair aí. Se você tiver alguma aí, já para você já pode ir. Eu vou lendo uma próxima minha. Beleza. Você agora ou eu? Pode você, eu já boto você na tela. Você tem uma pergunta aí? Tem. Tá. Tem uma primeira aqui, na verdade, eu acho que é o preço do bezerro subiu muito de 2019 para 2020. O que poderia ter feito para me proteger desta alta? Não, aí é para mim, mas vou te ajudar aqui em uma, você vai respondendo enquanto eu leio uma outra para mim. André, considerando o uso da ração e a antecipação do abate, como você vê a remuneração com o pagamento por serviços ambientais e a carne carbono neutro? Foi do Ronaldo Trescente. Acho que encurtar o período de abate, isso é lógico que diminui, inclusive tem vários trabalhos mostrando que a utilização de maior tecnologia, você diminui a emissão de gases e aí você consegue ter um balanço positivo conseguindo vender esse carbono. Mas até hoje ainda não tem um mercado de carbono para isso. Eu acho que o futuro é interessante,
Pode ser que isso já comece a ser pago dentro de um espaço curto de tempo, não sei quanto será esse espaço curto, mas eu acho que a gente tem que pensar, primeiramente, no sistema produtivo, conseguir produzir mais, pensar no preço de mercado, saber quando você está comprando, se é caro, se é barato. Uma pergunta que eu sempre faço, né? Quando eu chego a primeira vez nas fazendas, qual é o ganho de peso da sua fazenda por ano? Qual é o seu ganho de peso a cada mês dentro da fazenda? Mais ou menos 99,9% das fazendas não tem ideia disso. Quer dizer, como é que você vai adicionar uma tecnologia dentro do seu sistema produtivo se você não sabe o que você já tem, qual que é o seu desempenho, e aí você não sabe, em cada mês do ano, lógico, para você saber o que é mais interessante utilizar em cada mês do ano. E aí você usa uma tecnologia, fala assim, meu animal está ganhando mais, mas aquela tecnologia, no fim do período seu de abate, vai te sobrar menos dinheiro. Quer dizer, para que eu vou fazer isso? Né? Eu vou trabalhar, e no final ganhar menos do que eu já trabalhava, menos do que eu ganhava sem trabalhar tanto. Então, quer dizer, eu tenho que trabalhar mais, mas eu tenho que usar tecnologias que eu consiga ter esse resultado, né? Não adianta só ter um resultado um pouquinho melhor sem saber quanto é esse melhor em relação ao que eu já tinha dentro da propriedade. Ótimo, André. Deixa eu ver uma para mim aqui, ó. Alberto, quais os principais desafios da gestão para a pecuária adotar a integração lavoura-pecuária? Vamos lá. Eu digo, para a pecuária adotar a integração lavoura-pecuária, eu acho que tem alguns pontos importantes aqui, né? Primeiro, é aquela questão de avaliar a questão do seu ambiente. O seu ambiente te possibilita fazer a lavoura que você quer fazer, né? Tem clima, é um solo adequado, é uma estrutura, um ecossistema adequado para isso. Segundo, você tem uma estrutura comercial em volta daquilo para comprar os seus produtos de lavoura pecuária, você tem logística para isso, você vai estar produzindo, comece a se perguntar, você tem terceiros produzindo para te apoiar nesse seu sistema de lavoura pecuária, porque você vai precisar de alguns apoios e você precisa saber se você tem, se você não tem, é possível, mas é uma competência que você vai ter que adquirir e investir, né? Então, se pergunte nisso. A terceira é a gestão comercial, que eu acho que ela é extremamente importante, porque você tem, por exemplo, questão de Covid esse ano, né? Eu estou com cliente de soja, alguns clientes de soja, e houve uma variação cambial muito forte. Se você olhar o preço em dólar da soja, ele não está variando. Ele está praticamente ali 18, 19 dólares, mais ou menos o período todo aí, ele está ao redor disso. Porém, houve uma variação cambial muito forte. Então, você tem competência para olhar e interpretar. Quando começou a questão da soja, né? Esse cliente nos ligou e a gente falou para ele, olha, dado um cenário econômico, quando você tem uma crise desse tipo, que é uma crise que tem um potencial de expandir e está gerando uma incerteza e risco, né? Você tem um altíssimo potencial desse câmbio se desvalorizar, porque o Brasil é uma economia que tem risco, e quando você tem insegurança, a moeda sai. Então, cuidado com a moeda, provavelmente vai ser ela o principal fator que vai levar essa soja a subir preço. Então, se você tem coisas a vender ainda, vai devagar, vai devagarinho. Ao mesmo tempo, olhar para o ano que vem, né? Quando você olha aí pensando soja no ano que vem, você fala, olha, e agora? Será que o Covid vai estar resolvido no ano que vem? Se tiver solucionado, qual é o cenário para o câmbio? Né? Qual é o cenário para a soja? Desde o ano passado, a gente já não imaginava uma soja em dólar muito alta. Então, a variação era câmbio. Ok, então se é câmbio, então vamos ficar de olho no câmbio. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o longo prazo, será que é uma oportunidade de vender, aproveitando que tem um câmbio alto ou não? Será que a possibilidade a variação de produção vai ser significativa, os níveis de estoque? Então, essas perguntas vão fazer parte de uma mudança do sistema de integração lavoura-pecuária. Elas vão fazer porque você vai ser um vendedor de soja. Então, você tem que adquirir competências de um novo mercado. Ao mesmo tempo, você tem diversas vantagens
que é as questões do seu ecossistema. Você vai passar a adubar, você vai passar a ter eventualmente até mesmo subprodutos ali da soja, né? Você pode ter um pasto de entre-safra maior, então você vai poder adubar o pasto seu no verão, uma área da fazenda, e aproveitar aquele pasto da sua integração. Então, tem uma gama de coisas, mas ao ter mais produção, você também tem que ser melhor vendedor, e se você faz recria e engorda, passe a aprender a fazer compra também. Então, entenda as oscilações de mercado, e o momento que você está no mercado vai ter grande importância na rentabilidade que você vai ter ao longo dos anos. Senão, você vai ganhar dinheiro no ano e perder no outro, porque você errou eventualmente numa comercialização, ou deixou de fazer um negócio. Então, eu acho que esses passos de intensificação, eles são muito importantes, e com informações de mercado. E aí é olhar... está full time acompanhando. A gestão, o gerenciamento que eu falo para as pessoas é full time. Por quê? Porque o milho, gente, tem ano que ele oscila 3 vezes, ele dá pico, e 3 vezes ele dá baixa. Cada oscilação dessa é de 30%, de 20%, 30%, 40%. Então, se você não soube aproveitar, você comprou só na alta, ou comprou na média ou não, você acaba perdendo oportunidades, né? A soja também oscila bastante, tem um câmbio ainda por cima influenciando. O boi apresenta momentos de grande oscilação, mas o boi também costuma oscilar. E a compra e a venda, quando você faz recria e engorda, não vão ser no mesmo momento. Nos nossos estudos, em mais de 10 anos, você teve, onde eu avaliei mês a mês a rentabilidade, né, considerando a compra da ração, a compra dos animais e a venda desses animais no mercado futuro, você teve apenas 10% das vezes que você se manteve na faixa de alta rentabilidade. Ou seja, o mercado, em um momento único, ele te ofereceu comprar ração, comprar boi e vender o boi com alta rentabilidade. Todos os outros momentos para você levar para alta rentabilidade, você teve que fazer essas operações em momentos separados. Então, você tem risco, tem que ser um bom gestor para você saber a hora de comprar e a hora de vender. E é isso que a gente põe dentro das informações da plataforma, né? Quer dizer, tem uma alta probabilidade desse mercado estar chegando num topo, ou tem uma baixa probabilidade desse mercado estar chegando no fundo. O que eu faço no topo, o que eu faço no fundo? Quais são as minhas oportunidades? Qual é o meu mercado? Eu acho que isso que é importante. Deixa eu passar mais uma pergunta aqui para o André. Você já tem, André? Tem. Eu vou responder na sequência aqui, conforme foram colocando aqui. Na verdade, são duas em uma. Primeiro, o Ronaldo também Trecente perguntou se o desempenho dos animais depende também da genética dos animais. Tá? E teve um outro participante qual que é o GMD esperado na recria e na engorda. É o seguinte, é lógico, um dos slides lá a genética, o desempenho é completamente dependente da genética, quer dizer, melhores animais, melhores desempenhos. Quer dizer, que se você quiser usar a alta tecnologia, não compre tatu com cobra, não compre fundo, né? Alta tecnologia está condizente com que alto valor genético de gado, está condizente com que altos controles de qualidade de insumos, altos controles de qualidade gerenciais, né? de melhor controle gerencial da propriedade. Então, isso está tudo linkado. Agora, um outro ponto que ele colocou, qual que é o GMD esperado, né? O GMD esperado, numa recria durante as águas, só a pasto, se você manejar bem um pasto de média fertilidade, nós estamos falando alguma coisa em torno de 550, 600 gramas por dia. Aí um monte de gente vai falar assim, não, mas todo mundo diz 750. Eu falei assim, pesa na sua propriedade. Pesa na sua propriedade, você vai ter um número. Então, a primeira coisa antes da gente conseguir colocar números é pesar. Outro dia, eu coloquei um vídeo de uma ensiladeira colhendo uma área de produção de volumoso, com uma área espetacular, e perguntei, qual que é a produtividade esperada dessa área aqui? Todo mundo era de 50, 60, 70 toneladas por hectare. A produtividade foi de 44,8 toneladas por hectare, pesado todos os caminhões. Quer dizer, é a mesma coisa dentro da fazenda, pesa os animais. As fazendas que a gente maneja no sistema de recria, engorda com suplementação, os animais muitas vezes são pesados mensalmente.
ou no mínimo a cada 75 dias. 90 dias extrapolando, tá? Porque normalmente você vai pesar já maio e novembro, que são as vacinações, então você aproveita para trazer os animais, e aí você pesa no meio desse sistema, maio, agosto, novembro e fevereiro. Então você faz essas pesagens a cada 90 dias. Se você fizer a pesagem a cada 45 dias, você consegue fazer mais intercalar e você vai conseguir ver como é que comporta, e não só seja mecânico, né? Olhar lá na balança quanto pesou os animais. Não, não, não. Você vê e presta atenção durante o período anterior, até aquele período que você está pesando, como é que estava a qualidade, a disponibilidade de forragem do seu pasto, né? Como é que foi o consumo do seu suplemento. Então, isso daí tudo influencia nesse ganho de peso. E aí você vai começar a fazer alguns números para você conseguir fazer uma curva dentro da sua propriedade. Consegue prever, que o Alberto estava falando e é fantástico, hoje, o animal comprado hoje com peso X da minha propriedade, se eu usar tal tecnologia, eu vou abater ele tal dia, se eu usar tal tecnologia, eu vou abater ele tal dia. Então, nisso daí eu vou saber, olha, será que é melhor eu usar tal tecnologia e abater esses animais em maio, adiantar abater em maio e junho? Ou pelo histórico que existe de valor de arroba, não é melhor eu usar menos tecnologia e deixar esse animal chegar lá para agosto, setembro e ter um melhor valor de arroba? Ou não tem melhor valor de arroba? Então, quer dizer, ou eu adianto isso para janeiro, é possível adiantar? Então, saber quando você vai bater e aí usar a tecnologia para você adiantar ou atrasar esse abate para tentar levar ele para um lugar mais interessante de venda. Muito bom, André. Vamos lá, deixa eu aproveitar uma pergunta aqui da Angélica. Muitos produtores não têm visão empresarial. Você acredita que a atual situação enfrentada em nosso país será decisiva para selecionar os perfis dos produtores, empresarial versus tradicionalista, que seguirão na atividade? Oi, Angélica. Eu estava vendo e não é de hoje, né? Eu já vi isso várias vezes reconfirmado, né? A maioria dos nossos cursos que a gente faz, universitários e tudo mais, e a maioria desses cursos, eles nos levam a formação técnica, né? Você acaba saindo com uma grande formação técnica, 85% da sua formação é mais técnica, eles trazem pouca formação de mercado, de gestão de mercado, né? Então, ou mesmo a prática, né? Botar a mão na massa. Então, o que eu digo, assim, o aprendizado que a gente vai ter é na vida, né? Muitos do aprendizado é na vida. O que a gente pode é utilizar conceitos e formas de conceito para facilitar a nossa formação. Sempre a gente vai começar do início. Não adianta querer começar sabendo o mercado inteiro. Você tem que treinar alguma coisa, começar e ir fazendo cursos que vão te elevando e te graduando numa formação melhor. Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, você tem pressões econômicas que estão indo de fora, que são as questões de você precisa não dar mais para abrir terra, você tem áreas pouco produtivas na pecuária, né? E que você estão sofrendo essa pressão de agricultura ou lavoura ou outras atividades mais rentáveis ou mais, não por ser mais rentável, mas por ser mais intensiva, está chegando, né? Com estruturas mais treinadas para ocupar essas áreas. E ou você intensifica a sua pecuária, ou você eventualmente vai ser deslocado ou vai acabar arrendando sua fazenda, porque essas atividades vão chegar e vão te deslocar. Você não vai conseguir abrir uma nova área, então você vai ser deslocado. Então, a intensificação é necessária. Agora, se você pegar uma agricultura, o risco que você toma numa agricultura é altíssimo, porque você tem um clima que é muito mais difícil controlar o clima do que na pecuária. Na pecuária, você tem um animal que você pode comprar um alimento, suprir, passar aquela fase crítica, mas se você se planejar, você consegue passar. O animal, ele consegue, você tem técnicas para conseguir passar por essas fases. E você acaba não perdendo aquele capital. Na lavoura, não, você perde o capital. Se você pegar um clima ruim, você perde. Você tem anos bons e anos ruins, como todas as atividades. A questão é qual a sua capacidade de gestão para fazer isso, qual a sua flexibilidade, esses pontos que a gente colocou. Então, se você está sendo pressionado pela questão de
não abrir mais áreas, a questão de sustentabilidade, a questão de você ter pressões de outras atividades econômicas, você então vai ter que evoluir. Ou você vai para o sistema de crescimento, né, de gestão, e não só gestão como investimento, ou você vai acabar se deslocando. Então, acho que esse vai ser o grande desafio da pecuária daqui para frente. Agora, se você pensar em outros setores, como setores industriais, né, atividade industrial, atividade de serviço, com essa crise do coronavírus aí, muitas atividades pararam. A pecuária, alimento, não está parando, né? Tem atividades aí que fecharam, né? Têxtil, outras atividades automotiva, construção, tudo está parado. Então, o alimento está andando. Então, como negócio, é interessante, tem uma demanda interessante. A questão é como você vai, como gestor, crescer e evoluir para poder fazer isso. Tá certo? Então, acho que esse é o grande desafio. E o pecuária tradicional, ele acabou por não estar conseguindo passar, às vezes, isso para gerações seguintes, né? Ele veio de uma forma de crescer, para esta forma estar sendo desafiada, ele tem que passar. Então, isso é gestão. Isso é gestão de como é que passa isso, e como é que se constrói isso, e como é que cresce, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da pecuária, né? Tem muita gente competente, a gente precisa aprender a lidar com confiança, liderança e saber trabalhar a gestão nisso. André, você tem uma aí? Tenho. Tem uma pergunta do Tony. Se suplementarmos com ração a 0,8%, GPD maior, mas o retorno financeiro será proporcional em um lote randomizado devidamente? Boa pergunta. É o seguinte, quanto maior quantidade de ração você utilizar e essa ração com maior custo, você vai estar substituindo maior quantidade de pasto, e aí você vai ter a possibilidade de aumentar a sua carga animal daquela determinada área. Só que tem um problema. Se você tem esse caso que eu mostrei ali, comprar 240 e vender a 190, que o negócio está muito apertado, qualquer variação naquele GPD que você está prevendo, né, para menos, né, já afeta diretamente o seu desempenho financeiro. Provavelmente o GPD seu vai ser maior do que uns 0,5%, 1% vai ser maior também. Normalmente eu trabalho com rações de 0,3%, podendo até 1,5%, 1,8% foi o máximo que eu cheguei, sem trabalhar com confinamento no piquetão, né, que o pessoal muito fala. Então, eu poderia utilizar a maior quantidade de ração exatamente para fazer aquilo que eu estava falando na resposta anterior. Adiantar para tirar a venda do boi de uma época ruim do ano. Então, ou se eu estou usando 0,8, abaixar para vender mais para frente numa época melhor também. Porque se eu não conseguir adiantar, porque eu teria que mudar para 1,5 ou 2 e está inviável financeiramente. Então, eu acabo abaixando e vendendo o boi um pouquinho mais para frente. Então, isso são as jogadas que podem ser feitas. Mas 0,8% é um nível completamente factível de ser trabalhado. Legal. Vamos lá, deixa eu responder uma do Rodrigo aqui. Rodrigo Brito. Para Alberto, as duas opções são interessantes do ponto de vista de lucratividade. Primeira opção, venda flat com menor produtividade, estacionalidade de pastagens, ou venda concentrada com alta produtividade. Boa pergunta. Difícil, uma resposta mais complicada de você fazer, né? Porque você tem, em termos de mercado, eu já vi o preço mais alto do mercado ocorrer em maio, né? E já vi o preço, normalmente ele costuma ocorrer em outubro, que é na entre safra, né? Mas já vi ele ocorrer em maio, em anos onde você tem virada de ciclo e começa a aumentar a oferta, ou anos como esse ano aqui, que subiu muito, né? 2015 foi um ano exemplo desse, onde o maior preço, se você olhar, ele ocorreu em maio. Então, você tem, quando você está flat e vende o ano todo, né? Entendo eu que você está
procurando fazer as vendas no ano todo, depende muito de custo. Se você consegue manter uma constância, mas você vai ter... muita gente trabalha com a relação de troca, né? Você vai ter, eventualmente, aquela queda de preço e a relação de troca piora. Queda de preço do boi, a relação de troca piora. E depois você vai ter a alta. Então, fica difícil de você acha que está mantendo, mas, na realidade, você está mantendo uma média de mercado em termos do seu rentável ali. Você toma prejuízo num momento, ganha no outro. Toma num momento, ganha no outro. Você está fugindo ali de uma... E você acaba mantendo uma rentabilidade, às vezes, média ali, que pode ser, num ano, determinado ano, pode ser uma rentabilidade média ruim, e no outro ano uma boa, porque o mercado subiu. E num outro ano de mercado em queda, você vai ter uma boa. Então, assim, eu digo, sempre o que eu acho que vale mais a pena é você estar analisando o mercado, olhando, entendendo qual é o momento que você está, se é o momento 1, 2 ou 3, que situação você está e, eventualmente, a concentração ou acelerar uma determinada venda, porque você está vendo um risco de queda mais à frente, você pode ser uma excelente opção. E, eventualmente, tirar o pé um pouco da compra, porque o mercado vai cair e você espera ele cair para você voltar a fazer sua compra. Então, às vezes, o entendimento do mercado te ajuda a tomar algumas decisões. Ou mesmo utilizar as ferramentas. Eu falo sempre para o pessoal tem muito receio, mas imagina que eu quero vender quero vender em alguns momentos do mercado. O mercado subiu, eu quero vender. Mas como eu estou planejado para vender o ano todo, eu não tenho toda a minha produção pronta. E eu não consigo vender. Então, se eu não utilizo uma ferramenta de mercado para me vender nos outros momentos do mercado, eu acabo perdendo aquela oportunidade. Aí o mercado cai e eu vendo o resto da minha produção na baixa. Então, utilizar as ferramentas de mercado, a partir do momento que você entende alguma tendência que você está, e utilizar as ferramentas de mercado para proteger os seus preços, é muito interessante. Eu tinha um sistema que era altamente intensivo. Eu comprava 3.000 bezerros para o pasto em 500 hectares, e depois a gente comprava mais 3.000 para entrar no confinamento em junho e julho. Eu fazia 2 compras. E eu tinha vários momentos onde, para você começar a conseguir comprar esses 3.000 animais, ia ser no momento onde estava adubando o pasto. E a minha fazenda inteira era adubada, né? Então, muitas vezes o preço estava barato em maio e eu não tinha lugar para botar esses bezerros. Então, às vezes eu usava o mercado futuro, que quando o preço está barato no físico, provavelmente o futuro está barato. Eu usava, às vezes, o mercado futuro para garantir uma reposição barata que eu ia comprar lá em outubro. E isso era por entender um mercado, entender uma oportunidade que estava ali presente. Nem sempre é essa, às vezes são outras ferramentas. Às vezes um próprio confinamento, a ração está muito barata, eu tenho um volumoso sobrando e eu posso botar isso no confinamento para comprar aquele bezerro. Mas você tem que focar, primeiro, numa rentabilidade e focar nas estratégias que você vai ganhar. Dinheiro, né? Porque se ficar aberto ao mercado, você está sujeito a todas essas oscilações e você vai tomar prejuízo uma hora e ganhar em outra. Então, eu acho que a melhor estratégia é entender, estar sempre acompanhando o mercado, aprender, estudar, aprender, usar ferramentas simples. A nossa plataforma é de uma forma bem mais simplificada, porque eu não boto os cálculos lá, eu boto a informação já pronta. Então, a gente já procura ajudar as pessoas a usar a informação mais simples para poder ajudar a planejar. Né? A tendência é estabilidade, gente, a tendência é de queda. Então, comece a pensar em estratégias para esse mercado, certo? Eu acho que todo o sistema pode ser bom, desde que você também olhe o mercado, porque senão você vai estar perdendo no ano e ganhando no outro. Vai estar sempre nesse sistema, e aí você vai acabar reclamando. Né? Então, você tem que ter um pouco de flexibilidade aí. André? Tem uma aqui. Como você vê a recria hoje e no futuro com ágio do bezerro cada vez maior? Eu vou falar um negócio que é interessante. A minha família, a gente participa de recria e engorda faz umas décadas. E sempre trabalhamos com recria e engorda. A única coisa que tem que ser feito, e muito bem feito, é o negócio que o Alberto colocou na apresentação dele, que é flexibilidade. O problema é que o recriador, ou invernista, como é chamado, essa pessoa que faz esse sistema, ele tem uma determinação que é comprar bezerro e vender boi gordo, comprar bezerro, vender boi gordo, e comprar macho, não importa. Então, o que acontece com esse sistema? Eu vou aproveitar e vai ter a resposta também para o Ronan Valadares. Obrigado por ter
me parabenizaram pela apresentação, e está falando sobre recria intensivo de fêmeas para engordar ou para fins de reposição também. O ponto é o seguinte: se o mercado naquele ano, a relação de troca não está sendo interessante com o bezerro, opte pelo garrote. Se não está sendo interessante com o garrote, vai para o boi magro. Se não está sendo interessante com o boi magro, vai para a fêmea, para a bezerra, para a novilha, vai para a vaca magra. O problema é o seguinte: quem trabalha na recria e engorda está aberto ao mercado. Se você trabalha na recria e engorda e continua trabalhando na recria e engorda até hoje, e você continua naquele sistema antigo de ser, não, é macho, só compra o macho e vendo o macho, você vai ter problema. Por quê? Porque vai acontecer o que o Alberto acabou de colocar. Tem ano que você vai ganhar dinheiro e tem ano que você vai ganhar menos ou até perder dinheiro. Ou vai coisa que a gente sempre vê é que o cara está ganhando dinheiro, ganha menos, mas a cada ano que passa ele vende um pedacinho do patrimônio dele, ou ele tem que usar algum capital externo, entra no financiamento, entra em alguma coisa para conseguir suprir esse fôlego que a casa dele está consumindo de dinheiro e ele precisa manter aquele status quo, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho que o mercado de bezerro, se for para continuar comprando a 240, ou hoje eu escutei de gente comprando bezerro a R$10, a R$300 arroba, e o mercado futuro apontando para São Paulo para menos de 190, não sei, eu juro que eu não sei como ganhar dinheiro dessa forma. A não ser que o cara compre o bezerro, né, de R$300, recria ele e vende como tourinho, né? Isso deve ser alguma mágica aí no meio do sistema produtivo, né? Mas com essa diferença de ágio, eu tenho um número normalmente que eu utilizo para mim e nas consultorias que a gente faz o nível de ágio no bezerro que a gente trabalha é máximo 35%, 40%. Tá bom, vai, 40%. Acima disso, não compro bezerro. Não compro bezerro. Eu não consigo repagar esse bezerro. Esse bezerro, se eu compro ele com 8, para eu repagar esse bezerro com mais de 50% de ágio, como houve, aconteceu quando? Eu acho que uns 2 anos atrás, bezerro com 70% de ágio, esse bezerro ia estar se pagando com 18 meses, 20 meses dentro da fazenda, quer dizer, com 30 meses de idade. Vou vender ele com 36, meu lucro é praticamente zero, né? Então, é inviável um negócio desse. Tomar muito cuidado com o que vai comprar e como comprar, né? Isso, para mim, é um ponto importante. Perdão. Falar sobre a recria das novilhas intensiva é fantástico. É fantástico. Você colocar a novilha intensiva com fertilizando a pastagem, você consegue colocar maior carga, você coloca o suplemento para que a diferença entre o início e o final do pastejo daquele piquete não seja tão drástica, e você consegue um ganho de peso homogêneo durante a época das águas. Então, eu acho muito interessante utilizar, principalmente em sistema intensivo, a ferramenta da suplementação, que seja com sal proteinado ou com uma ração de baixo ou médio consumo. Eu ia complementar aí, André, uma coisa que eu vi no passado, e você analisa alguns outros sistemas em outros locais do mundo, né? Eu diria que o nível de ágio do bezerro ele vai estar atrelado ao nível, à capacidade tecnológica que a gente já adotou. Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer, se a gente não consegue, se a gente ganha mais peso, né, na fase de recria e engorda, a gente consegue imputar tecnologias que aumentam a capacidade de ganhar peso, você dá um pouco de margem para você poder subir o preço do bezerro. Se você não faz isso, né, se você não tem essas tecnologias implantadas de uma forma, você não consegue dar esse passo. E aí você tem que voltar, porque não é viável economicamente. Se você não tem tecnologia para aumentar a eficiência depois da cria, você acaba ficando para trás. Então, nós vimos isso, uns trabalhos interessantes nos Estados Unidos, que mostravam que o rebanho americano, de 1970 até, acho que era 2015, 2016,
ele reduziu o rebanho de vacas em 30%, ou seja, diminuiu a capacidade de gerar bezerros, né? Se diminuiu em 30%. Como é que o sistema sobreviveu? O sistema passou, se você olhar a produção de carne nos Estados Unidos, ela cresceu. Eles passaram a bater animais mais pesados, passaram a usar tecnologias mais poderosas e, ao fazer esses dois pontos, ele conseguiu fazer com que esse custo da reposição mais alto fosse repassado para o sistema superior, que conseguia ter tecnologias para isso. Se não houver essa tecnologia, você não suporta, economicamente você não consegue passar. Então, esses gaps que a gente tem dado de 7 em 7 anos, sei lá, de ciclos em ciclos, você tem aumentado o custo da reposição, ele vai de acordo com a capacidade de aporte tecnológico que você consegue botar no sistema de recria e engorda. Se você não fizer isso, você não vai conseguir fazer. E essa capacidade tecnológica também está ligada à sua capacidade de eficiência comercial, de planejar, de utilizar, de comprar no momento e vender no outro, de ser flexível, né? Como o André citou, ter flexibilidade, o que é viável, o que não é, joga para um lado, joga para o outro, e o sistema vai caminhando. Mas se você não fizer isso, um exemplo de tecnologia aí que o pessoal nos Estados Unidos usou foi aumentar com os implantes aí as questões de botar a fêmea com maior capacidade de ganho. Ao colocarem fêmeas ganhando mais, o macho não ganha muito mais, porque a gente já usa o macho inteiro, mas a fêmea passou a aumentar significativamente. Então, passou a valorizar também a reposição disso. Então, assim, tem várias coisas que tem tecnologias, alguns concorrentes usam, o Brasil não usa, e os sistemas que a gente está utilizando. Então, vai depender muito do quanto o nosso país, e aí é uma força econômica, está fora da gente, vai ter capacidade de adotar tecnologias, né? Então, isso vai estar em pauta. A gente tem que pensar como é que nós vamos fazer. Mas o desafio, se isto não ocorrer, você vai encontrar um momento flat, onde não é viável e as pessoas param de produzir, param de comprar. Por isso que o ciclo volta a cair. O bezerro fica caro, o recriador diminui, e aí começa a acertar oferta e demanda. É a lei da oferta e demanda. Até mesmo a carne, se ficar muito cara porque tem que repassar, o consumidor não compra, ele vai buscar a carne alternativa. Então, essa é uma questão que nós temos que responder aí com os desenvolvimentos de tecnologia e tudo mais. André? Eu estou anotando aqui o negócio. Nós vamos fazendo minhas anotações. Duas perguntas aí, pessoal, uma para mim e para o André, e aí a gente vai encerrando aí, que já está dando 8h30, já deu a hora aí para a gente ir acabando, depois a gente tenta responder as outras aqui. Manda por e-mail para vocês. Vai lá, André. Lê mais uma. Minha? Ok. O Rafael perguntou que, quando ao sistema de terminação intensiva a pasto sob regime de pivô de irrigação rotacionado e fertirrigado, associado à suplementação à base de DDG, ou um outro produto que seja energético aí, sendo esse um bom método para produzir mais arroba por hectare ano, qual que seria a minha opinião sobre esse método? Olha, eu acho super interessante. Agora, a engorda embaixo do pivô é muito simples. Quanto eu coloco mais tecnologia, eu coloco mais adubação, quanto menor for esse animal dentro desse pivô, maior quantidade de animais, eu diluo meu custo fixo para um número maior de animais. E aí eu consigo, botando animais menores, eu consigo ter um maior ganho de peso por área. Quando eu coloco já a terminação, a gente sabe que na terminação a gente precisa ter uma melhor seleção da pastagem pelos animais, fazendo pastejo de ponta, e depois vir com o pastejo de repasse, vindo com a recria atrás. Se a gente fizer um sistema desse, eu prefiro, na verdade, fazer só a recria, uma terminação, já pensaria num confinamento, ou se tiver que fazer dentro do pivô, faz a pastejo de ponta e repasse e faz a terminação na parte da frente. E essa parte da frente vai ser mais ou menos 30% do lote em carga animal que você tem, em UA por hectare, da quantidade de UA, você bota 30% máximo pastejando na frente, 70% pastejando no repasse. É uma base, normalmente, que eu... E a suplementação com DDG, podendo utilizar uma variação, só tomando cuidado com o excesso de DDG com relação à quantidade de enxofre.
Com relação ao resto, eu acho fantástico. Temos pivô com o Tifton, com o Mombasa, com resultados fantásticos, né? Então, eu acho que é totalmente possível, factível e interessante utilizar pivô central. Para mim, a irrigação veio para ficar, a gente trabalha com irrigação desde 95, 96, então, até antes, e é um sistema bem interessante de produção. Muito bom, André. Deixa eu ver aqui. Ó, uma para mim aqui. Deixa eu só botar minha tela. Vamos lá. Você comentou que a cria é mais arriscado que a recria engorda devido aos custos fixos mais altos. Mas se sou criador, teria o bezerro barato garantido hoje. Como posso proteger a recria, a receita na cria? Boa pergunta, né? Primeiro, você tem aí essa questão de risco, né? Quer dizer, sempre eu falo, se você olhou o seu mercado e você viu que você tem o seu bezerro, você é um produtor, é um criador, você vai ter um momento muito bom, onde você deve aproveitar ele para fazer sua receita, para eventualmente crescer. O problema é quando o preço do bezerro cai muito, né? Que eu digo que aí está ligado à receita, e isso tem um pouco de movimento cíclico. Quando ele cai muito, você tem aí o problema disso afetar, porque o seu custo fixo se mantém aí elevado, até mesmo porque a cria exige um pouco mais de custo, tem um estoque de rebanho, tem uma depreciação, então você tem um custo fixo mais alto. Então aí o que você pode ser flexível, no primeiro ponto, né? Quando está bom, não fique brincando, tem hora que está muito bom, até onde aquele preço vai continuar subindo, é importante tentar detectar, e com modelos de ciclo, modelos de análise, a gente consegue mais ou menos dizer onde está próximo ao pico, e aí você pode fazer estratégias ou com o seu fornecedor, né, olhando o mercado e vendendo isso antecipadamente, mesmo o produto não estando pronto ainda, você já fecha um pacote de fornecimento para ele. Dá para até mesmo se usar bolsa, né, para fazer isso. Você trava a diferença da sua região com o índice local, lá com o índice com o índice Exalc. Então, sei lá, no Mato Grosso do Sul, o bezerro costuma ser 30% mais caro do que o índice Exalc. Então, eu posso fazer um contrato com algum comprador garantindo essa relação. Para ele também é bom. Por quê? Porque ele está sabendo quanto que ele vai pagar. Então, ele pode também planejar a venda dele. Se é uma pessoa que sabe lidar com eficiência comercial, ele vai poder planejar também. Então, ele passa a estar ligado a um índice que oscila e ele sabe que o produto, a recria dele, que representa muito na conta dele, está oscilando. Ela vai ter 30% ali de preço maior do que o índice. Então, se ele comprar índice barato, e ele pode comprar o índice num momento diferente do seu, se ele comprar barato, ele está garantindo uma reposição interessante. Então, assim, é o lado de parar de especular, é o lado de buscar inteligência comercial, entender os funcionamentos do mercado e montar estratégias. Quando você faz isso, você também pode ir lá e vender. Quando o boi está alto, você vende e você vai ganhar 30% a mais do que aquilo, porque você travou com aquele cara. E quem está pagando essa conta não é nenhum dos dois, é o mercado. Então, você passa a ter uma inteligência. Eu sei que eu estou indo um pouquinho além aqui, mas são formas de se pensar. A gente está muito travado no nosso modelo de venda no mercado ali, e aí cai, eu pago, e depois sobe, eu ganho, e eu fico naquela oscilação. Abre o leque, estude outras formas, aprenda a analisar aqueles pontos de decisão que eu comentei com você. Quando você entende as decisões, entende as ferramentas que você tem dentro da porteira, o que você pode fazer, que ferramentas você pode usar, e como é que o mercado vai se movimentar, você começa a conectar a sua estratégia. E aí sim você vai para aquele núcleo que eu coloquei para vocês, que é o núcleo de inteligência. É onde você se diferencia do mercado, porque você tem uma inteligência de mercado, você tem competências, você tem uma diversidade de informações que passam a gerar diferenciação sua em relação aos outros, e aí você passa a ganhar dinheiro. Mas para isso, precisa aí se informar, precisa aí também dedicar investimento à sua formação comercial, à sua formação de eficiência comercial, para que você possa vender caro e comprar barato. Ok? André, eu acho que
respondemos bastante aí. Não sei se você tem algum destaque aí que você vê alguma coisa que você quer responder. Se não, nós demos aí 8h30, a turma tem que dormir bastante, né? Já tem amanhã todo mundo vai ficar em casa, não pode sair. Tá difícil esse negócio dessa quarentena, viu? Pra gente que ficava um final de semana a cada 15 dias em casa, já tá 3 semanas em casa, não é fácil, não. Você tem algum comentário que você quer passar para a Olha, turma? não, eu tenho mais perguntas aqui que não foram respondidas. Eu acho que depois, não sei se se quiser, eu posso responder essas perguntas via e-mail. Depois. Então, aí eu respondo via e-mail para quem não foi respondido. E também o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma pergunta ou quiser pedir alguma coisa, é andré@boviplan.com.br. Então, fique à vontade. Estou aqui para bater papo e agora estamos com bastante tempo. Então, então vai ter tempo para responder os e-mails. Bom, Eu queria pessoal, agradecer de verdade, perdão, queria agradecer a oportunidade de estar com você aqui nesse webinar e colocar a Boviplan à disposição do nosso corpo técnico inteiro. Quando vocês quiserem, a parceria nossa já é de longa data e quanto mais estreito, melhor. Não, é um prazer também para a gente estar com vocês. Como eu disse, conheço vocês desde a minha formação, fiz estágio na Boviplan. Então, é um prazer, foi muito gostoso estar com vocês. A equipe da Boviplan, eu vi que estava por aqui também. É bom ter todos vocês aqui próximos e discutindo aí os temas. Agradeço a todo mundo, gente. Muito obrigado novamente aí pela participação junto com a gente. Nós vamos enviar depois para vocês os links para vocês poderem assistir uma parte ou outra, ou as perguntas que a gente respondeu. Eu vou mandar para o André aqui, e se ele puder, depois ele responde as perguntas para ele, eu respondo as minhas. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos vocês. E estamos à disposição aí para qualquer problema. Os links a gente já passou para vocês aí, da onde vocês conseguem mais informações. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau, boa noite. Até logo, gente. Boa noite.